Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui com o nosso estudo bíblico, estamos estudando as cartas de Paulo e a gente já está na carta de Gálatas. E a gente vai dar sequência aqui, mas antes eu vou pedir para a irmã Francisca fazer uma oração para a gente estar dando início aqui à leitura e o estudo. Fran. Amém, amém. Amado Deus e meu Pai, mais um domingo, mais uma manhã, ó Deus, que o Senhor presenteaste a nós, a nossa casa, estarmos de pé. Obrigada, Deus, pela vida de cada irmão, pela vida do pastor Vani, obrigada pela minha vida, obrigada, Deus, pela nossa casa. Obrigada por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Estamos online, mas o Senhor se faz presente na nossa vida, no lar de cada um, ó Deus. Fala conosco, Pai, nesse estudo do livro de Gálatas. Fala conosco, ó Pai, tudo que nós precisamos ouvir, ó Deus, não o que queremos. Porque Tu és o Deus que corrige, Tu és o Deus que nos levanta, Tu és o Deus que nos dá paz e alegria. E o Senhor tem nos usado, ó Deus, para fazer o Teu ID, para levar a Tua palavra, Senhor. Deus, o pouco que eu sei sobre o livro de Gálatas é quando fala sobre as obras da carne e os frutos do doce Espírito Santo, Pai. E que nós estejamos sempre andando, Senhor, com o Teu Espírito Santo e fazendo a vontade do Teu Espírito Santo. Falando aquilo que precisa ser falado, que é do Teu amor, Senhor. E não nos deixe agir na nossa vontade carnal. E nos use, ó Pai, para sermos pacificadores, ó Pai. Aonde a gente estiver, no trânsito, no mercado, na farmácia, na vizinhança, aonde nós formos, ó Pai, que a gente venha ser pacificadores, ó Pai. Usa tremendamente a vida do irmão Marcelino, Senhor, a vida do irmão Edgar, for os dois que for dar o estudo, ó Pai, para que eles falem, Senhor, em nome de Jesus, e os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, Pai. E a Tua palavra ela será lançada em terreno fértil. E nós levaremos esse estudo de hoje, ó Pai, no momento, no tempo exato que o Senhor quiser nos usar para falar desse estudo. Nós falaremos, nós não ficaremos calados, porque o Senhor quer que a gente fale. E falar com amor, falar com sabedoria. Porque quando falamos com amor e com sabedoria do Senhor, a mudança, a transformação. Ah, Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo tens liberdade aqui para fazer conforme a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus, que todos os ouvidos carnais sejam fechados, somente os ouvidos espirituais abertos. E que toda mente, ó Pai, toda mente, a minha mente, a mente de cada um dos irmãos, seja uma mente cativa a Tua voz, Senhor. Blinda a nossa mente, blinda o nosso coração com o Teu sangue, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém. Amém, amém. Obrigado, Fran. Amém. Caiu aqui. Deixa eu colocar aqui de novo a nossa apresentação, que caiu aqui. Deu uma queda aqui no meu computador. Deixa eu já compartilhar aqui o estudo para a gente estar dando sequência aqui. Apareceu? Consegui? Apareceu. Gálatas, parte 16. Então Cartas de Paulo. Então tá bom. Então vamos dando sequência aqui. Bom, irmãos, nós estamos aqui em Gálatas, né? A gente está aqui na quarta carta de Paulo que nós estamos estudando, né? Aqui na nossa estante. A gente está na fase de leitura e já finalizando, né? Porque a gente já leu aqui
São 6 capítulos, né? E a gente está estudando o capítulo 5, né? Então está praticamente no fim. Lembrando, né, que a gente tem três grandes blocos, né? O capítulo 1 e 2, onde Paulo fala sobre ele, as credenciais dele, a autoridade dele para defender o evangelho, né? Porque ele é um evangelho que veio diretamente de Jesus, ele não aprendeu com outra pessoa. Na segunda parte ele vem falar do verdadeiro evangelho, que é o capítulo 3 e 4, né, que a gente já viu. Por que verdadeiro? Porque estava tendo nessa época aí algumas distorções, como a gente já viu, e alguns falsos apóstolos colocando algumas questões que não eram adequadas para o verdadeiro evangelho, né? Então, nos capítulos 3 e 4 a gente viu isso. E no capítulo 5 e 6, diante desse evangelho, diante dessa verdade, vamos chamar assim, né? Como que vai ser a nossa vida diante dessa nova liberdade, vamos chamar assim, né? E é isso que a gente vem estudando aqui agora, como é que é a nossa vida em Cristo. Como é que ela é regrada, né? Porque quando ele fala que não precisa mais a lei, que a gente tem a liberdade, como é que ele explica isso para nós, né? Então, tanto no capítulo 3 e 4, né, a gente já viu, ele falou sobre essa nossa liberdade ou essa nossa salvação, que ela vem através da fé e não do cumprimento das leis. Então, ele vem falar que é a fé em Cristo. E aí ele mostrou a fé de Abraão, né? Ele colocou isso para a gente nos capítulos 3 e 4. Ele falou que agora, né, nós somos agora filhos de Deus, né? Ele também mostrou sobre essa transitoriedade, vamos chamar assim, dos ritos judaicos que serviram para alguma coisa e que agora não precisa mais, porque não existe mais uma divisão de quem é grego, quem é judeu, quem é branco, quem é preto. Agora quem tem a fé em Cristo, quem vai seguir os ensinamentos de Cristo, que foi salvo pela fé, pela graça, é que vai... esse cristão, ele não precisa mais de algumas coisas que eles estavam fazendo lá no passado. E aí, no capítulo 5, é onde a gente começou a ler aqui o primeiro bloco. A gente falou que são 3 blocos praticamente. Então, a gente leu esse primeiro bloco, do versículo 1 ao 12, e a gente está agora no segundo bloco, onde a gente fala da liberdade, que ela é limitada pelo amor. Que eu falei que a gente vai conversar bastante sobre isso, porque esse entendimento é fundamental para a gente entender como é uma vida cristã a partir de Cristo, a partir da gente aceitar a Cristo, ter a fé em Cristo e entender que Ele nos libertou do pecado. Então, aqui no primeiro bloco, quando ele fala ou a lei ou a Cristo, né, que ele fala assim, a gente precisa escolher um ou outro, porque ele está falando que Cristo nos libertou, agora a gente está salvo e a gente não é mais escravo do pecado, né? Então, é essa liberdade que ele vem ensinar para a gente. Muitas pessoas falam, né, a carta de Gálatas é a carta da liberdade, né? Mas se você não entender que liberdade é essa, também fica difícil. Eu já acho que essa carta ela é uma das mais importantes, porque ela explica o que é o verdadeiro evangelho, o que é a salvação, o que Cristo fez por nós, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que Paulo fala, né, que a gente está liberto. A gente fala da Páscoa, por exemplo, existia lá um ritual, lá uma festa de Páscoa lá dos judeus, que era a libertação do Egito, por exemplo. E Cristo vem falar, bom, agora a Páscoa cristã que a gente celebra, inclusive hoje é dia da ceia do Senhor. É uma Páscoa que é a nossa libertação do pecado, aquilo que Deus prometeu lá atrás. O pecado entrou no mundo através de um homem e através de um homem ele também está saindo do mundo. Nós estamos tendo essa libertação do pecado, essa liberdade que ele está falando. É a nossa salvação.
do nosso pecado, que agora a gente não é mais escravo desse pecado. E aí ele vem falar como é que a gente se baliza essa nova vida agora a partir de Jesus. Então essa é a liberdade que a gente está falando sobre ela, né? Bom, e aí a gente comentou bastante, né, sobre esse bloco. E aqui quando ele fala assim que se a gente não entender dessa forma, a morte de Jesus pela cruz, pelos nossos pecados, ela foi em vão. Então, se você continuar daquele jeito no passado, dizendo que para você ser salvo, você precisa virar um cristão, fazendo a marca virar um judeu, desculpa, fazendo a marca dos judeus através da circuncisão e seguindo aqueles rituais, aquelas leis. Então, para que veio Jesus? Para que ele morreu na cruz? Então, é esse despertar que Paulo vem dar aqui para a gente sobre essa nova vida em Jesus. E aí, a gente entrou no segundo bloco, que é essa liberdade aí que é limitada pelo amor. Então, tanto a gente vai ter que entender bem o que é essa liberdade, que é isso que a gente vem falando, e agora a gente vai também entender bem o que é esse amor que limita essa liberdade. Então, aqui agora a gente vai inserir, a gente leu esse bloquinho no domingo passado, a gente vai inserir mais um ingrediente aqui, que são as pessoas, né? Que são os nossos irmãos, é o próximo. Como é que a gente agora insere o próximo dentro desse contexto, onde a gente já entendeu que a gente tem que ter nossa fé em Deus, nossa fé em Jesus, e agora a gente também vai entender sobre esse amor que a gente tem por Jesus, por Deus, e como é que agora vem esse ingrediente que é o próximo. Então Paulo já vem aqui nesse bloco introduzindo esse ingrediente, quando no versículo 14, que foi onde a gente parou, terminou lá no domingo passado, que é uma frase muito conhecida, mas muito importante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala, na própria Escritura já está dizendo isso. Né? Então, e da onde lá na Escritura nós pegamos isso? Aí o que a gente viu? Só revendo um pouquinho. A gente viu lá que lá nas Escrituras já tinha esse mandamento, e a gente também já falou que Jesus também, além de Paulo, ele se referiu a isso lá atrás. A gente viu que lá em Levíticos 19 tinha isso. Amará o teu próximo a ti mesmo. Então a gente leu aqui, né? Só estou recapitulando. E também, lá em Deuteronômio, também estava falando que amará o teu Deus com toda a sua força, todo o seu coração. E Jesus também usou isso daí para falar para a gente. Né? A gente leu aqui sobre o entendimento disso, que o principal mandamento é amar a Deus, e só que o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. E aí ele fala, esses dois é que vai balizar. Marcelino. Oi. Desculpa te interromper aí, é que tem um pessoal querendo entrar, eu não sei se não está aparecendo para você aí, acho que está a Débora, o Ale, a Elzinha, eu não sei se não está aparecendo para você. Tem que liberar a entrada. Para liberar para eles entrarem para participar. Eu não consigo, porque o meu computador caiu. Mas alguém consegue liberar? Eu não sei nem como que libera, Marcelino. Peraí. Eu não consigo. Porque eu não. Acabou de cair. Quando caiu aqui porque só quem abriu a sala que consegue liberar a entrada, né? A gente não consegue, não aparece a opção pra gente. E o meu computador, eu estou tentando ligar ele aqui. Acho que daqui uns minutos talvez eu consiga. Vamos ver. Tá, eu vou pedir para a Débora avisar eles aqui pelo WhatsApp, que assim que der, você libera. Isso. Porque a liberação é por um computador e a gente está fazendo a transmissão por outro, então... Só precisava agilizar um pouquinho, porque a fila está grande, né? A fila está crescendo. Ai, e que bom. Pode gerar um problema essa fila aí. Isso os 80, né?
Mas tá bom, enquanto ele vai aqui recuperando aqui, eu já tento entrar lá, a gente vai falando sobre isso, essa questão. Onde justamente a gente parou. Inclusive, né, se alguém quiser falar ou levantar a mão e eu não ver aqui, faz assim, que nem o pastor Vani fez, interrompe, porque eu não tenho aqui a vista, né, correta. Tá bom, tá bom. Bom, e aí a gente parou aqui no versículo 14, e eu queria realmente focar nessa introdução do próximo. Por quê? Porque o próximo bloco, onde a gente vai ler sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, tem muito a ver com o próximo. Então, os nossos pecados, a nossa fraqueza na carne, as coisas erradas que a gente vai fazer, tem muito a ver com o próximo. E com essa ideia que Jesus traz quando ele fala que a gente precisa amar o próximo como a ti mesmo. Inclusive, muita gente fala assim, ó, é uma questão interessante. Muita gente fala, né, para a gente não fazer para os outros, né, o que não gostaria que fizesse para a gente. E se a gente fizer essa regrinha básica, por exemplo, a gente vai ter sucesso aí no relacionamento com os irmãos, se você não fizer para o outro aquilo que você não quer que faça para você, né? Isso, todo mundo conhece isso, né? Essa frase, muita gente fala sobre isso, não fala? Fala. Agora, eu queria colocar uma pitada aqui sobre essa frase, que eu acho que poderia melhorar essa frase. Em vez de não fazer para o outro aquilo que você não queria que fizesse para você, a gente podia pensar que fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Aí aqui a gente vai começar a entender um ponto mais alto sobre o que é o amor pelo próximo, né? Ou quando a gente fala amar o próximo, a gente agora não está falando, não vou fazer nada para ele, não vou fazer nada por ele, não vou fazer mal a ele, não vou fazer nada. Mas não é a questão só essa. Então a gente pode pensar assim também. Então o que eu vou fazer para o outro que eu gostaria que fizesse para mim? E aí, quando a gente parte desse princípio, fica bem mais fácil da gente entender e falar um pouco desse amor que tanto Jesus nos prega no Evangelho ao próximo. E por que esse ingrediente, que é o próximo, é tão importante para a gente entender essa liberdade? E por que esse amor ao próximo é que vai delimitar, vai nortear a nossa vida com as pessoas? E aí eu fico pensando também, dependendo, quando a gente fala do amor, o amor ele é um estágio acima da justiça, eu penso assim. Porque a justiça, muitas vezes, a gente entende de um jeito, e quando você sobe um degrau, quando você põe um amor ali dentro, você entende que aquilo é mais do que justiça, né? Quando a gente tem um amor, a gente consegue ver isso facilmente quando a gente ama uma pessoa, né? Quando a gente tem um filho, um ente querido onde você ama, e quando você tem alguns problemas, você resolve de forma diferente, você ajuda as pessoas de forma diferente. Paulo também disse aqui em Carta aos Coríntios, a gente já falou sobre isso, que quando você tem um problema com alguém, se você consegue perdoar, se você consegue assumir aquele prejuízo, vamos dizer assim, a vida vai ficar melhor, né? E muitas vezes, eu estava outro dia conversando com um pastor, né? Às vezes a justiça fica ruim para os dois lados. Por exemplo, o vizinho acabou matando o meu cavalo, então é justo que eu vou lá e vou matar o cavalo dele, e aí fica tudo certo. Ele fica na dele, eu fico na minha, a gente fez uma coisa que era justo, e só que ficou os dois sem cavalo. Agora, vamos supor que ele veio e matou meu cavalo, e eu não vou retribuir isso com a mesma coisa. Porque, eu acho que é um cara legal, eu acho que ele fez isso num momento difícil, eu vou tentar entender o que ele fez, ou ele se arrependeu e não gostaria de ter feito, ou ainda simplesmente eu vou deixar quieto e ele vai constranger esse meu vizinho, e vai ficar assim, um com prejuízo, que é eu sem cavalo, mas ele não vai ficar com prejuízo. Vamos ficar até com uma chance de melhorar a nossa vida.
Então, o amor ele vem acima da justiça, do que é justo, do que a gente entende como o que é justo, né? Mas, enfim, é essa relação com o próximo que a gente tem que entender e tratar aqui quando ele fala dessa nossa nova vida em Cristo. Bom, e aqui então a gente vai ler hoje o último bloquinho, que é as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu vou tentar entrar aqui, se der algum problema aí, vocês me falam. Eu vou tentar entrar pelo outro micro aqui e vou ver se eu consigo, inclusive, libertar o povo. Consegui, né? Agora chega nos 80, Marcelino. Olá, turma! Você libertou os 80, Marcelino? Eco, 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 eco. Estão vendo? Sim. Você está conseguindo liberar o pessoal aí, Marcelino? Consegui. A Débora está na fila aí. Eu não vi se a Elzinha conseguiu. Elas entraram agora. Elzinho entrou agora. Elzinho entrou agora. Então, vamos dar sequência aí, após todo esse entendimento do que é liberdade, entendimento do que é o próximo, vamos chamar assim, né? O amor ao próximo. Agora a gente vai entrar nesse bloquinho, que são as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, eu vou ler aqui. Então, é o último bloquinho, que vai do 16 até o 26, tá bom? Vou ler aqui. Todos estão ouvindo e vendo? Sim, eu vendo e ouvindo. E eu também estou vendo se a gravação está tudo bem. Está tudo bem. Vamos lá, lendo lá. Gálatas 5, do 16 ao 26. Último bloquinho. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes,
iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir da vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Bom, então, vamos lá. Começando aqui, quando ele fala que o foco é andar em Espírito, andar no Espírito, para a gente não dar margem à carne. A nossa natureza carnal ela é pecaminosa. E ele fala, a carne milita contra o Espírito. Por quê? Porque a nossa natureza terrena, ela vai contra o Espírito. E aí, por que ele fala? São opostos. Então, se você der margem às vontades carnais, e aí o que vai acontecer? Você vai por um lado que está indo contra o que está o Espírito. Agora, se você vai ser guiado pelo Espírito, aqui no versículo 18, eu queria chamar a atenção. Ele está escrito, mas se... Aqui o versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ó, é importante a gente entender isso. Foi tudo isso que a gente falou agora na introdução, quer dizer aqui nisso. Quando a gente está guiado pelo Espírito, a gente está num outro tipo de relação com o nosso Deus. Já não é sob aquela lei que a gente falou. É igual a questão do cavalo que eu mencionei agora. Uma outra coisa que eu acho legal da gente tentar mensurar uma ideia dessa uma vez estavam me contando lá no metrô, não sei se é na Europa, em algum lugar aí, onde tinha lá todas as catracas, onde cada um tinha que pegar o bilhete e passar lá para a catraca abrir, e lá no final tinha 2 catracas que não precisava, passava sem precisar do bilhete, sem precisar pagar, né? E uma pessoa perguntou, né, o que aquelas 2 catracas lá no final, né? Eu vejo que tem gente que passa ali direto, né? Não, mas ali é para quem não pode pagar. E não tem nada que fica lá segurando ou verificando ou, né, uma regra que vai punir quem faz isso. Assim. Como é que você checa isso, né? Mas para que isso? Como que diz? Mas por que alguém que pode pagar passaria por ali? Então, é um outro estado mental. É a mesma coisa. Assim, a pessoa que é o cristão verdadeiro, que segue a Jesus, ele não vai praticar certas coisas. Então, e até nem precisaria de uma lei para punir assim, uma pessoa que entende que ela nunca vai roubar, então nem precisaria ter. Que nem hoje a gente tem, né, na nossa lei lá, por exemplo, o cara roubou, não sei o quê, ele tem lá uma pena que vai de tanto a tanto, que vai não sei o quê. Não sei. Mas se ele não pratica essas coisas, não precisa disso, né? Paulo quer dizer que são coisas distintas, uma vida guiada pelo Espírito e uma vida guiada pelas coisas terrenas, pelas nossas fraquezas, pela nossa carne. E ele fala também que tudo isso é conhecido. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Só que ele está querendo enfocar que quem vai ser guiado pelo Espírito é outro tipo de vida. Quem tem essa fé que ele fala em Jesus e acredita que Jesus nos salvou, e ele vai ter uma outra vida. Então, é outra coisa. O fruto do Espírito é diferente das nossas vontades carnais. Por isso que ele fala, um é oposto do outro.
É isso que ele está querendo que a gente entenda. Então, não é mais do jeito que era. Então, né, a gente comentou aqui, eu quero reforçar, próprio Jesus, quando ele veio comparar essa questão das regras terrenas e da principal questão, quando ele falou da cura no sábado, né? A regra lá estava dizendo que não podia fazer nada no sábado, e ele fala assim, poxa, eu vou deixar de curar alguém no sábado por causa da lei, né? Ele deu o exemplo da mulher que foi apedrejada, ia ser apedrejada porque ela cometeu um pecado, né? E a chance dela ser perdoada e dela começar uma vida nova, né? Quando Jesus fala que vai, não peques mais, como é que fica essa questão do nosso arrependimento? Como é que fica a questão do perdão? É outro nível, né? Quando ele falou, então, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, é outro nível, é a mesma coisa. Quando ele falou sobre a mulher samaritana, né? Que ela também tinha uma vida em pecado, e quando ela conheceu o verdadeiro Jesus, que ele falou, vai, não peques mais, é uma outra vida, é um outro tipo de pensamento, né? Então, por isso que Paulo, quando ele vem falar sobre isso, não é que simplesmente agora a lei não vale mais. Então, eu acho que aqui dá para a gente entender tudo isso, né? Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu não estou vendo se alguém levanta a mão ou não. Aí eu fico falando aqui, né? Alguém quer comentar? O Edgar? Edgar, não falei. Oi, não estou querendo interromper para não complicar mais. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Essa palavra concupiscência, ela tem uma origem, que a gente pode, a origem latina dela, né? Na verdade, no latim, não latina, no latim, né? Ela tem uma origem que seria um desejo forte, um desejo incontrolável, que é aquele que você não tem, sabe? Você deseja muito alguma coisa, independente das consequências, você vai até o final para conquistar isso, ou para ter aquilo, ou para fazer tal coisa. Então, quando é um desejo, até em João tinha alguma coisa, até nem lembro do texto, preciso até pegar, acho que é João 2,17, fala também sobre isso, que você tem o desejo que seria um desejo da carne, dos olhos e o da soberba também, né? O desejo de estar por cima de alguma coisa, de estar dominando alguma coisa. Então tem até o desejo dos olhos, né? Não é literalmente da carne que a pessoa quer tal coisa, né? Ela se aproxima de uma maneira incontrolável de algo que vai levar ao pecado, né? Mas também dos olhos, né? A gente comete muito esses erros com os olhos, né? A gente olha e cobiça tal coisa. A gente, inconscientemente, a gente está olhando para alguma coisa que não lhe pertence, que não é, né? Não é da sua... Opa, isso eu não posso nem... Isso não é comigo, né? Isso não é da... Não é, isso tem dono, vamos dizer assim, brincando, né? Uhum. E a gente acaba nessa concupiscência, né? Que é algo que não tem um controle, né? Que não tem desejo, que o desejo de algo que você não consegue controlar. Então, quando essa impureza, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, como diz ali, inimizades, tal, às vezes você comete um pequeno erro, né? De algo que você começa uma impureza mínima e que aquilo acaba não tendo mais controle e aquilo vai tomando conta da sua vida. Então, ele vem ali para corrigir isso tudo, né? Para que essas obras da carne não venham a dominar. Então, isso tem que estar sempre vigiando. E o cristão precisa vigiar constantemente, porque vai cometer seus erros, vai acabar vacilando num determinado momento e tem que estar em conexão com Deus para perceber que está cometendo esses erros, né? E não, a gente não está livre disso. Às vezes o cristão começa a se posicionar de uma maneira, não, nada vai me abalar, nem o mal vai me tocar, nada vai... Vírgula, vai sim, né? Você vai cometer seus erros, né? E aí você tem que estar atento e perceber, né? E andar com gente também que percebe por perto, né? Para que esses também indiquem, né, o caminho correto. Andar com pessoas que podem te corrigir e aceitar as correções, né?
aceitar que os irmãos venham a te corrigir mesmo, a te reposicionar, né? Ter esse posicionamento de não ter essa soberba, que também é uma obra da carne, né? E você conseguir ouvir o irmãozinho falando, irmão, não vai nessas aí não vai nessas que você vai prejudicar e vai se prejudicar, né? E ter essa humildade mesmo de ouvir o irmãozinho falando e você não ter medo de falar pro irmão para que você o corrija, né? Porque às vezes a gente tem medo, às vezes, né, de corrigir o irmãozinho está cometendo um erro, mas se eu falar ele vai ficar chateado comigo, ele vai ficar bravo comigo, então não vou falar. Você tá omitindo, né? Você está omitindo e você está deixando de exercer essa sua função de levar a palavra para todos, mesmo para aqueles que já conhecem, avivar, né? Falar, não, irmão, não vai nessas não, que está errado. Mesmo que ele não fale por um tempo com você, você cumpriu sua função ali, né? Deixa ele meio bravo com você ali, mas você está cumprindo sua função de reposicionar esse irmãozinho, para ter os irmãozinhos bem com você e para que eles também possam fazer isso com você. É muito interessante ali, né, quando ele fala de obras da carne, né? E o quanto você precisa estar, né? Não, ou como você não pode estar satisfeito com isso, né? Como você não pode se sentir bem diante de um posicionamento como esse, né? De estar agindo com a carne o tempo todo, mesmo estando dentro da igreja, mesmo ouvindo os ensinamentos e se posicionando sempre com a carne, né? E não com o que vem de Deus, né? Com o Espírito, né? E interessante que ele fala que essas vontades aí, né, que o Edgar fala, que a gente fala da carne, elas são conhecidas, mas mesmo assim ele lista aqui, né, ele exemplifica, como quem diz, a gente sabe sim, porque a gente conhece, a gente tem essas vontades, a gente sabe o que é, né? E aí quando a gente tem um fortalecimento espiritual, quando a gente é guiado pelo Espírito, você consegue controlar isso daí. Tanto é que quando a gente vai falar do fruto do Espírito, tem um item ali que eu destaquei no versículo 23, que é o domínio próprio, né? Então, você vai conseguir dominar isso quanto mais você tiver fortalecido no Espírito. Inclusive, eu queria até reforçar aqui, nessa mesma carta de Gálatas, lá no começo, no capítulo 3, a gente falou, né, Paulo deixou muito claro, lembra quando ele falou assim, que ele falou da manifestação do Espírito Santo, lembra que ele falou? Ele falou, o Espírito Santo, ele se manifestou, né, ali nas pessoas, e ele falou, vocês vivenciaram isso, né, lá nas experiências de Gálatas, aqui no capítulo 3. Vocês vivenciaram, né, a manifestação do Espírito Santo. E aí vocês repararam que essa manifestação, ela não vem porque você é judeu, porque você seguiu a lei, porque você fez tudo certinho. Ela não veio, a manifestação do Espírito veio através da fé que todos tiveram em Jesus quando ele ressuscitou e acreditaram. Então Paulo vem falar que quando a gente acredita, tem essa fé no nosso Jesus, essa fé que foi ele que é o Messias. E aí a gente teve a manifestação do Espírito Santo, a gente até pregou isso na última vez lá na igreja, ela vem através disso, através dessa fé. Então, esse fruto do Espírito que ele fala aqui, é através da fé em Jesus. Esse fortalecimento espiritual que a gente vai ter, é que vai nos ajudar a ter essa nossa nova vida, né? Essa nova vida em Jesus. Então, esse domínio próprio, que também é um do que ele fala aqui, ele é fruto do Espírito. Então, é muito importante realmente a gente diferenciar essas questões carnais, terrenas, transitórias, da questão espiritual, da eternidade, da nossa fé, da nossa vida em Jesus, né? Edgar, você... Em João 2,17 também fala, 1 João 2,17, fala sobre a questão mesmo de que o mundo, ele fala até no 17, assim, eu vou ler aqui, e o mundo passa, e a sua concupiscência, né, também, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, assim, ele continua nos desígnios de Deus e o mundo passa, e as coisas vão acontecendo e vão, né, se desdobrando aí com suas, né, com seus problemas, né?
mas você vai, se você permanecer, né, em Deus, né, ali naquilo que Ele está te orientando, você vai permanecer para sempre. O sempre é relativo aí, né? Esse sempre é, enquanto vivermos aqui na Terra, né, teremos essas condições adversas aí por perto, né? Vamos passar por tudo, mas vamos permanecer, né? E vamos ter essa condição para sempre, né? Mesmo cometendo os erros. E essa questão do fruto do Espírito, você deve ter comentado já, mas só fortalecendo, só reforçando, é o fruto do Espírito, né? E aí todas essas questões mesmo, né? De amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, né? Fidelidade e tudo mais, mansidão, isso tudo, né? Imagine, a gente sempre fala essa questão da laranja, uma mexerica, vai. Pensa numa mexerica, bergamota para alguns, ou tangerina para outros, né? Ela tem aqueles gominhos ali, né? Os gominhos. Cada gominho seria uma alegria, paz, longanimidade e tal. Elas compõem o fruto do Espírito. Então, não são os frutos do Espírito. É o fruto do Espírito que contém esses gominhos, que são amor, alegria, benignidade, bondade, fidelidade. Então, é algo a ser atingido, né? Algo a ser preservado ali, o fruto do Espírito, onde você, a sua vida seria essa mexerica, e esses gominhos fazem parte da sua vida, né? Fazem parte do seu eu, né? Eu falo, não posso ter meu eu, não, meu eu prevalecendo. Sim, como Paulo falou, né? Vocês devem me imitar porque eu imito a Cristo, né? Então, assim, quando às vezes as pessoas às vezes falam, não olhem para o homem, olhem para Deus, dentro da igreja, o que deveria acontecer, e que às vezes não acontece, é que você tem que olhar para o homem, sim, desde que ele esteja, né? Desde que ele esteja seguindo as orientações de Deus. Então, ele seria um exemplo para você também. Então, Exato. Você deveria seguir, sim, o que o Marcelino faz, o que o Vani faz, o que o pastor faz, o que a Francisca faz, o que a Marta... Sabe, você deveria seguir, sim, desde que eles se portassem de forma em que agradassem a Deus. Aí, sim, você olha para o homem. Essa história de eu não devo olhar para o homem só para Deus, a gente é um pouquinho falha nossa, né? Porque como cristãos a gente deveria estar dando exemplos e estar imitando a Cristo, né? E aí as pessoas poderiam olhar para a gente. Então, a maneira de conduzir de uma forma errada que às vezes a gente leva na nossa vida é que causa aquela frase, não olhe para o homem, olhe para Deus, né? E isso é muito relativo. Dentro da igreja, você deveria olhar para o homem, sim, para as pessoas que estão dentro da igreja, porque elas estão tentando imitar a Cristo. E isso seriam exemplos para a nossa vida, para imitarmos também, né? Então, essa história da gente estar como esse fruto do Espírito, que dentro de nós compõe esses gominhos aí, que são os que formam esse fruto do Espírito. Isso nos daria condição para sermos exemplos, né? Francisca quer falar. Francisca? Posso falar rapidinho? Sobre né, os frutos do Espírito Santo, né, que o verdadeiro cristão dá, né? E ontem eu estava conversando com meu esposo, ele ainda não é cristão, mas em nome de Jesus vai ser. Aí passou algumas pessoas famosas que se dizem cristãs, né? E agindo na carne. E eu falei pro meu marido, eu falei assim, então é muito fácil ser cristão desse jeito, porque o cristão, ele tem que renunciar à vontade carnal. Todos os dias a gente tem que renunciar à nossa vontade carnal e deixar o Espírito Santo de Deus, né, agir na nossa vida. Porque se fosse assim, não, sou cristão e continuo dançando, continuo cantando para o mundo, dançando para o mundo, é fácil ser cristão desse jeito, né? Então Jesus não precisava ter vindo, passado tudo que Jesus passou, né, para morrer, se a gente poderia levar a nossa vida do jeito que a gente quer, do jeito que a carne quer. E eu não entendia muito sobre o fruto do Espírito Santo de domínio próprio. Eu falava, não vou pedir não, porque eu entendia que quando você pede domínio próprio, tem situações para você saber lidar, né? E eu lembro que em 2019 eu estava pedindo, né? E aí meu irmão veio passar 3 meses aqui comigo, ele precisava passar por uma cirurgia. Nossa, ali eu fui tratada no domínio próprio, porque ele acordava já cedinho, falando para mim fazer isso, fazer aquilo, e ele estava com problema no olho, e aí ele não deixava eu passar o colírio no olho dele se eu não lavasse a mão, se eu não passasse
álcool, e tinha que fazer isso e aquilo, e tinha que ser do jeito que ele queria. E aí eu acabei até estourando, né? Demorou que eu acabei até estourando, brigando com ele, mas depois eu me arrependi. Eu me arrependi muito, porque o Espírito Santo nos incomoda quando a gente age da maneira errada, né? Eu me arrependi muito. Mas o Marcelino falando aí, eu entendi que você estando cheio do Espírito Santo de Deus, você vai conseguir ter domínio próprio, né? Você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus para poder ter o domínio próprio. Não é que vai vir situações para te tirar a paz, para te deixar nervosa. É que você estando cheio do Espírito Santo, você não vai olhar aquela situação com os olhos naturais, com os olhos carnais. Vai olhar com os olhos de Cristo, né? Era isso que eu queria falar também. É isso mesmo. Inclusive, quando a gente falar a carne é fraca se o seu espírito for fraco. Porque quando o seu espírito é forte, então você vai conseguir dominar a carne, né? Então, realmente, esse domínio próprio aí, que é fruto do espírito, que faz parte, né? Como disse o Edgar, faz parte, né? Do fruto do espírito, o domínio próprio, é esse fortalecimento espiritual, sim. Edgar? Lá rápido que está acabando, né? Tem 6 minutos aí, mas essa questão mesmo do domínio próprio é muito interessante, porque a gente tem aquela questão mesmo de algumas coisas do nosso corpo elas agem de forma involuntária, você não tem controle, você não tem como falar, eu vou fazer o coração parar e vou fazer ele voltar, sabe? Eu vou fazer meu fígado parar, meu rim parar e voltar, sabe? Isso é involuntário, isso funciona de forma sequencial ali, dada por Deus, né? Deus estabeleceu ali a vida, tem a vida, o sopro de vida, isso tudo funciona de uma maneira impressionante, criada por Deus, né? De uma maneira que a gente impressiona cada dia quando a gente vê quantos milhares de elementos tem um corpo humano e como eles funcionam em sincronia, né? E isso tudo vai. Mas existem algumas coisas que você pode fazer. Você pode fechar os olhos. Agora, ó, eu vou fechar os meus olhos, fecho. Eu vou abrir a minha boca, né? Eu vou agora, sabe, algumas coisas você consegue. Eu vou piscar, né? Eu vou mexer minhas mãos, né? Eu tenho esse domínio, eu tenho esse controle sobre isso, também permitido por Deus, né? Mas você tem algumas coisas que você pode dominar. Você não ir a uns lugares, como a Francisca falou, ouvir, dançar para o mundo, fazer algumas coisas que vão escandalizar o mundo, que vão complicar. Esse domínio cabe a você, né? Deus te dá o livre-arbítrio para você cometer erros ou não, né? Mas você tem que entender que você cometeu esses erros, né? E agora algumas coisas estão nas mãos de Deus mesmo. Essa sua vida, esse fôlego de vida, né? Você não tem esse controle. Esse é o essencial. E para que ele mantenha isso saudável e tudo isso funcionando, você tem que ter esse domínio próprio e esse Espírito Santo que tá fazendo essa, sabe, essa trama toda que leva a sua vida de uma maneira saudável. Esse equilíbrio daquilo que você controla e aquele que você não controla, que é Deus ali na sua vida, né? E aqui você deixa nas mãos dele, né? E que é o essencial. O fôlego de vida, o bater no coração, o andar, né? Tudo que move você a tá vivo, faz com que você esteja vivo, está vindo de Deus ali, que é o essencial. E o resto são as pequenas coisas que você pode fazer. Fechar o olho, mexer, controlar, ir ou não ir, né? Isso tudo é do seu controle, e isso é livre-arbítrio, e você tem que agir da melhor maneira para agradar a Deus, né? Amém. Pastora Débora, gostaria de falar? Temos aqui, acho que uns 4 minutos, mas acho que dá. Eu vou falar rapidinho. O Edgar acabou falando tudo. A carne é fraca, mas quando você tem intimidade, você busca Deus, Deus vai transformando seu caráter e o seu espírito fica forte. O que não dá é a igreja, Jesus recebe a gente do jeito que a gente é. Vem como você está. E depois o Senhor te transforma. É isso que é gostoso de estar com o nosso Deus, que ele vai te transformando. E muitas vezes ele nos coloca em prova para nos moldar. Né? Foi como eu falei domingo na pregação. Muitas vezes o Senhor está nos moldando. Era isso. Amém. Pastor Vani, quiser considerações finais e a oração final também, né? Temos aí uns 3 minutos, acho. Antes de cair. O Cid tinha levantado a mão, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Porque tá bem em cima, Cid. Uhum. Peraí, deixa eu só pedir para a Débora baixar aqui, que tá dando um pouquinho de microfonia. Eu só queria pedir oração
pela Queda. A Queda passou mal à noite, de madrugada. Era 3 horas da manhã, a hora que ela acorda para fazer a oração, né? Que ela tá com propósito. Meu, me desmaiou no banheiro, 3 horas da manhã. Vocês imaginam o sufoco. Eu e ela só, né? O meu sogro internado, a minha sogra pro outro lado. E pedir oração, aproveitar que nós estamos aqui em off, né? Tá bom. Não sei se a Rosi está aí, eu ia até ligar para a Rosi. É oração. Pedir oração para ver se ela fica mais calma, né? Mais serena e deixar um pouquinho o problema dos outros e cuidar do problema dela, né? Certo. É isso aí só. Amém. Vamos estar orando sim, Cid. Aí só fechando rapidinho, né, Marcelino? O que é muito importante, eu acho que quando fala que a carne é fraca, é porque a gente realmente não consegue resistir a algumas coisas. Tanto que fala o quê? Que você tem que fugir da aparência do mal. Não fala que você tem que enfrentar, não, agora eu tenho o Espírito Santo, agora eu posso enfrentar essa minha, vamos dizer assim, minha vontade de bebida, minha vontade de sexo, minha vontade de pornografia, eu consigo enfrentar, eu consigo... Não, Deus não pede para você fazer isso. Exatamente porque Ele sabe que a nossa carne é fraca. Sabe que a gente vai acabar, mais cedo ou mais tarde, você vai acabar caindo. Então fala que a gente tem que fugir da aparência do mal. E tornar o espírito forte é sempre estar na presença de Deus, né? É sempre estar buscando, sempre estar buscando conhecimento na palavra, buscando entendimento na palavra. Aí sim nós vamos ter um espírito forte, nós vamos conseguir fugir da aparência do mal. Porque para fugir da aparência do mal, você precisa entender o que é o mal. Você precisa entender o que é o erro, é que você estava falando, né? Sobre as leis. Você tem que saber o que é errado para você poder fugir. Então, é muito importante esse estudo. Aí a semana que a gente continua, a Débora já falou que falta 1 minuto, então deixa eu encerrar aqui orando, amém? Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por esse estudo, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas. Eu peço, Senhor Deus, aqui, pela vida da Queda, Senhor Deus, que o Senhor traga paz ao coração dela, traga tranquilidade, traga entendimento de como agir, de como fazer, Senhor Deus, restabeleça as forças delas, ó Pai. Eu peço também, ó Pai, pela Ana Paula Rossi, que é nossa vereadora, Pai amado, que está passando por um momento difícil, Senhor Deus, de doença, de problema, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha restabelecer e trazer a cura, ó Pai, mas que tudo seja de acordo com Tua vontade, Pai amado. Agradeço, ó Pai, por essa escola bíblica, pelo aprendizado, peço a Deus que leve as pessoas essa noite, ó Pai, na nossa ceia, no nosso culto, para que possam ouvir mais de Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe. Até a noite, né, gente? Na ceia. Amém. Adonai. Shalom, Adonai. Até mais tarde. Oi, Cid. E ela tá no Oi. hospital, tá?